The Last of Us na vida real. O fungo zumbi existe? Esse organismo já dominou e matou milhões de corpos. Ele ataca por dentro, apaga a vontade própria de quem infecta, escolhe a hora exata e o lugar exato onde a vítima vai morrer e depois nasce de dentro dela. Isso não é roteiro de série, isso é biologia, documentada, filmada, estudada há décadas. E a pergunta que ninguém te respondeu até hoje é: por que esse fungo, que já existe de verdade, ainda não fez isso com a gente? Fica até o final porque tem uma descoberta recente sobre esse fungo que muda completamente como você vai assistir ou jogar The Last of Us depois de hoje. Mas antes, lembre-se de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso ajuda a gente a trazer vídeos novos toda semana para ajudar você nos estudos. E, se quiser se aprofundar ainda mais, confira o nosso site, o link está na descrição. Contexto rápido. Se você já viu o jogo ou a série, sabe a ideia. Um fungo sofre uma mutação por causa das mudanças climáticas, ganha a capacidade de infectar humanos, assume o controle do corpo das pessoas e o mundo praticamente acaba. Parece absurdo, só que esse fungo tem nome, tem espécie catalogada e existe nas florestas tropicais do planeta, inclusive aqui no Brasil. E ele realmente faz com outro ser vivo praticamente tudo que você viu na ficção, só que não em nós, pelo menos não ainda. Quem é o fungo de verdade? O nome dele é Ophiocordyceps unilateralis. E ele pertence a uma família gigante de fungos parasitas chamada Cordyceps. Mais de 600 espécies catalogadas, a maioria especializada em um único tipo de inseto. O alvo do Ophiocordyceps são as formigas carpinteiras, do gênero Camponotus. E o detalhe mais assustador? Pesquisadores já encontraram formigas zumbificadas por esse fungo em Minas Gerais e em Santa Catarina, em matas de altitude cobertas de nuvens. Isso não é Ásia distante, isso pode estar a poucos quilômetros de você. Como o fungo faz a zumbificação? Olha o nível de planejamento biológico disso. Passo 1. Um esporo cai sobre o corpo da formiga e libera enzimas que literalmente perfuram o exoesqueleto dela. Passo 2. O fungo entra, se multiplica por dentro e começa a se espalhar. Só que ele evita o cérebro de propósito. Ele cresce em volta dos músculos, formando uma espécie de rede tridimensional. Passo 3. Com essa rede, o fungo passa a comandar diretamente os músculos da formiga, como um controle remoto. A formiga sai da colônia, sobe numa planta e para numa altura exata, geralmente por volta de 25 centímetros do chão, na temperatura e umidade perfeitas para ele crescer. Passo 4. No horário certo, muitos estudos mostram que costuma ser por volta do meio-dia, a formiga trava a mandíbula na folha com tanta força que nem depois da morte ela solta. Isso tem até nome, Death Grip, o aperto da morte. Passo 5. Dali nasce uma estrutura que rompe a cabeça da formiga e libera milhares de novos esporos no ar, recomeçando o ciclo. O fato que muda tudo. Plot twist. E aqui está o detalhe que poucos vídeos sobre esse assunto te contam. O fungo não toca o cérebro da formiga. Ele não precisa. Ele simplesmente sequestra os músculos e deixa a consciência da formiga, se é que dá para chamar assim, presa dentro de um corpo que não responde mais a ela. Uma cientista da Universidade Rice chegou a dizer que é como se o fungo mantivesse uma plateia presa, assistindo ao próprio corpo ser controlado de fora. Sim, igualzinho ao que rola na série, só que com formigas, há milhões de anos. Então, por que não acontece com a gente? Calma, antes de você cancelar suas próximas férias na natureza. Existe um motivo muito forte pelo qual isso não acontece com humanos. E esse motivo é a barreira dos 37 graus. A temperatura do nosso corpo é uma barreira natural gigante contra fungos. A maioria das espécies simplesmente não sobrevive nesse calor. Formigas têm temperatura corporal bem mais baixa e variável. E foi exatamente nesse corpo que o Ophiocordyceps se especializou durante milhões de anos de evolução conjunta entre fungo e formiga. Além disso, nosso sistema imunológico é muito mais complexo que o de um inseto. E o sistema nervoso humano
também é muito mais sofisticado para esse tipo de manipulação simplesmente encaixar. Bom, resumindo, para esse fungo nos infectar, como na ficção, ele precisaria reaprender a sobreviver em um corpo completamente diferente, quebrar nossa defesa imunológica e ainda manipular um sistema nervoso muito mais complexo que o de uma formiga. Hoje, não existe nenhum caso documentado disso acontecendo. Mas tem uma virada nessa história, tá? Só que cientistas estão de olho em uma coisa real que aconteceu nos últimos anos e que é o motivo pelo qual esse assunto deixou de ser só ficção para virar pauta de pesquisa séria. Existe um fungo chamado Candida auris. Ele não tem nada a ver com zumbificação, não controla comportamento, mas ele é perigoso de outra forma. É resistente a quase todos os remédios antifúngicos que existem. E pesquisadores da Universidade Johns Hopkins sugerem que ele pode ter sido o primeiro fungo a aprender a driblar a nossa barreira de temperatura corporal, possivelmente como consequência do aquecimento global. Ou seja, a barreira dos 37 graus Celsius que te protege hoje pode não ser tão sólida no futuro quanto a gente imaginava. Esse fungo já apareceu em vários continentes, inclusive no Brasil, e a Organização Mundial da Saúde o colocou numa lista crítica de prioridade. Calma, isso não é o início de um apocalipse estilo The Last of Us, mas é a primeira evidência real de que mudanças no clima do planeta podem, sim, abrir brechas que antes não existiam para infecções fúngicas em humanos. O que os cientistas de verdade dizem sobre isso? Pesquisadores do Instituto Butantan, aqui no Brasil, já comentaram diretamente sobre o cenário de The Last of Us. Segundo eles, não existe hoje nenhuma espécie de Cordyceps capaz de sobreviver no corpo humano da forma mostrada na série. E a chance de uma pandemia fúngica nesse estilo é, nas palavras de uma das pesquisadoras, bastante remota. E tem um detalhe curioso para fechar essa parte. Longe de ser só uma ameaça, compostos extraídos de espécies de Cordyceps estão sendo estudados em laboratório por seu potencial neuroprotetor. Ou seja, o mesmo fungo que inspirou um apocalipse fictício também está sendo pesquisado para ajudar a proteger neurônios humanos. A natureza é cheia de ironia, não é? Isso cai na prova. Conexão com o Enem. E olha, se você está naquela fase de revisão para o Enem ou para o vestibular, guarda esse vídeo porque ele esbarra em pelo menos 3 temas que adoram aparecer em prova. Fungos como reino próprio dos seres vivos, diferentes de bactérias e protozoários. Parasitismo e coevolução, que é quando 2 espécies evoluem juntas ao longo do tempo, como o fungo e a formiga. E o papel da temperatura corporal e do sistema imunológico como barreiras biológicas contra micro-organismos. 3 assuntos, um fungo só. Então, voltando à pergunta do início, o fungo de The Last of Us existe? Ele já zumbificou formigas por milhões de anos, antes da gente inventar videogame. Hoje ele não pode nos atingir, mas o planeta está mudando e a ciência está de olho em quem pode ser o próximo a quebrar essa barreira. Se esse vídeo abriu sua mente sobre como a ficção pode estar mais perto da realidade do que parece, deixa o like e comenta aqui embaixo se você gostou, já jogou ou já assistiu The Last of Us. Te vejo no próximo vídeo.